Bom, meu nome é David, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero estar aqui falando um pouco com os irmãos sobre na caminhada que eu passei com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, belo dia, estava passando por uma situação muito difícil, né? Vou dizer que todos acabam tendo um encontro com Deus dessa forma. Muitos não vão pelo amor, muitos vão pela dor, e eu fui pela dor. E comecei a buscar. Nesse primeiro encontro que eu tive com Deus, cresceu o primeiro amor em meu coração, e tudo que eu não quis fazer para Deus em tanto tempo, eu comecei a fazer em um pouco espaço de tempo, né? E comecei a entender que a caminhada no Evangelho do Senhor Jesus não é uma vida só de vitória, mas é uma vida de luta, de perseverança. E é uma vida de perdas. Mas vida de perdas, por que vida de perdas? Bom, vou lhe dizer. Eu estava naquela época com, vamos supor, uma idade de 27 anos. Né? Vamos dizer que uma pessoa de 27 anos, ela se converte há um ano. Então, é óbvio que uma pessoa que tem um hábito de 27 anos para ser curada em um ano é bem difícil, né? E assim aconteceu comigo. Eu entrei pro Evangelho, achei que aquelas coisas todas iriam acabar na minha vida, achei que eu ia ter uma vida maravilhosa com Jesus, que ia caminhar, que Deus iria transformar a minha vida, ia mudar a minha história, ia me dar uma família, um bom carro, um bom emprego, uma boa casa, e que tudo ia ser bom e do melhor para a minha vida, diante daquilo que eu estava vivendo em Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus era profética. A todo momento, Jesus quer nos abençoar. A palavra de Deus fala: ser fiel no pouco e eu te colocarei sobre o muito. Nunca viu o justo ser desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. O Senhor abençoará as obras das suas mãos, e outras muitas coisas, né? E existe um versículo que é a chave da vitória de todos esses outros. É primeiro buscar o reino do céu, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, naquele momento eu jejuava, eu orava, eu buscava, eu clamava a Deus, ia para a vigília, ia para os montes, ia para consagração, orava de madrugada, jejuava bastante, lia bastante a Bíblia, me santificando e buscando, né? Sendo que algo que eu pedia para Deus naquela época, né, queria muito ter um carro, eu adolescente, vindo de uma situação muito difícil, né? Então, dali eu comecei a entender que se Deus me desse aquele carro naquele momento, a primeira coisa que eu faria era dar as costas para o Senhor e começar a viver novamente no mundo, né? E dali eu comecei a questionar a Deus: Senhor, eu oro, eu jejuo, eu busco, né? Eu faço tantas coisas para o Senhor, nada acontece na minha vida, nenhum emprego eu consigo nesse momento, Senhor, por que isso? Então, meus irmãos, naquele momento meu coração ainda estava voltado para muitas coisas desse mundo. Eu achava que o caminho do Evangelho do Senhor Jesus ia ser um caminho onde que eu obteria muitas coisas, onde eu conquistaria muitas coisas em pouco espaço de tempo. Sendo que Deus ele não vai dar nada para a nossa vida que não seja da sua própria vontade. Ele não vai te abençoar hoje aqui para que você largue ele ali amanhã, né? Então, naquele momento eu comecei a questionar por que essas coisas não estavam acontecendo, e comecei a entender que ser uma nova vida em Cristo Jesus não quer dizer que Deus ele tem que te dar aquilo que muito você deseja, que muito você quer. Tudo tem o tempo de Deus. É como fruto. O fruto só serve para a nossa vida quando ele está maduro. Se o fruto não estiver maduro, de nada ele serve. Se ele estiver podre, ele não serve. Se ele estiver verde, também não serve. Então tudo tem o tempo certo para acontecer. E assim também é na caminhada do Evangelho com o Senhor Jesus. Tudo tem seu tempo para acontecer. E eu estava buscando algo de Deus que não era o tempo de Deus para a minha vida. E eu comecei a questionar com Ele. E as amizades que eu tinha antes começaram a sumir, começaram a passar bem distante, né, da minha presença. Às vezes as pessoas indo à praia, curtindo balada, viajando, indo para tantos outros lugares. E eu ali, sentado, orando, com a Bíblia do lado, imaginando uma vida que eu não imaginaria que teria um preço,
grande para acontecer comigo, né? Então eu comecei a entender naquele momento que Jesus, ele abençoa, mas a gente tem que se colocar na posição de receber a bênção, né? Então a palavra de Deus já é profética para a nossa vida. Pode ter certeza, a pessoa que anda segundo a vontade de Deus, a Bíblia fala que o bem coopera para aqueles que amam a Deus. Não receber às vezes o que se pede é sinal de vitória. Hoje eu enxergo dessa forma, porque Deus, ele tem o melhor para cada um de nós, para cada um de nossas vidas. E hoje eu vejo uma população vivendo uma luta desenfreada, um passando por cima de outro, querendo obter as coisas sem saber se vai afetar o seu próximo, sem saber se vai prejudicar alguém, seja na tua empresa, seja na igreja, seja em tantos outros lugares. E esse fato que eu quero também colocar aqui sobre as igrejas é um fato onde Satanás, ele tem operado muito, tem levantado pessoas para dizer palavras para entristecer umas às outras, para poder fazer com que aquela pessoa acabe se desviando do caminho do Evangelho. E ele vai usar pessoas que são próximas de nós, muitas das vezes dentro da família, dentro da nossa congregação, as pessoas que a gente menos espera, que são mais tentadas para se levantar contra a nossa vida, porque ele tenta magoar o nosso coração, ele tenta fazer parar a sua obra e fazer com que a gente venha se distanciar da vontade de Deus. E isso é plano dele, e ele vai agir quem está perto de você, porque quem está longe não pode te alcançar. Então muitas das vezes ele age dentro da família, dentro dos nossos próprios irmãos, nossas próprias igrejas. Nesse momento a gente tem que ter a sabedoria e o entendimento que as coisas espirituais a gente se combate espiritualmente. Que as coisas espirituais é no jejum, é na oração, em que a gente luta, em que a gente faz uma batalha travada nessa terra aqui, e os anjos do Senhor se prontificam a lutar por nós. Então, meus amados, tem um versículo que fala assim, que bem eu estaria fazendo para o reino do Senhor, amando quem me ama, sorrir com quem sorri comigo. Então, no momento de luta, no momento de dor, no momento de dificuldade, é naquele momento ali que Deus quer ver se você vai honrar Ele, se você vai participar com Ele e vai ser perseverante ali com Ele naquele momento de luta, naquele momento de batalha, de deserto, que muitas das vezes Deus nos faz passar. Mas tudo que Deus faz em nossas vidas, Deus tem um plano. Muitas das vezes Deus coloca a gente em cada situação que a gente olha, Senhor, como que vai ser agora? Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Se Deus fizer o possível que o homem faz, o homem não vai dizer que foi Deus que fez. Vai dizer que foi Ele mesmo. Por isso Deus às vezes nos coloca na prova para ver que nós, como nós vamos se comportar, como que nós vamos agir diante daquela situação. Eu sei que é muito fácil falar diante de tantas coisas. É muito fácil falar quando nós estamos fora, não estamos passando aquela dificuldade. Mas certo dia eu estive doente, passei por uma situação muito difícil, estava acamado, fiquei 6 meses acamado, né? Aquele servo teimoso, né? Que quer fazer as coisas conforme a sua própria vontade, sem consultar a Deus, querendo fazer o prazer da carne, né? Eu quero dizer que naquele momento eu fui passar uma semana, e naquele momento de uma semana o diabo me laçou logo, né? Porque naquela semana eu já conheci uma pessoa, e dali o que era para ser para uma semana se tornou bastante tempo longe da presença de Deus. E o diabo, ele tem agido assim na vida de tantas pessoas, meus irmãos. Não é bom que seja assim. Muitas das vezes você fala, eu vou ali, é só um final de semana, mas segunda-feira eu peço perdão